Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta segunda-feira à tarde, dia 20 de abril. E o tema da conversa de agora à tarde é o caos que a pandemia de Covid-19 trouxe para o mundo. E a ciência explica esse caos. Antes disso, porém, eu queria agradecer aqui os nossos mais de 2.000 inscritos no canal e pedir a você que ainda não se inscreveu que me dê essa forcinha, se inscreva no canal, deixa tua crítica, teu comentário, que são sempre bem-vindos. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em imunologia e professor universitário. Pois é, pessoal, da antiguidade até o século XIX, o ser humano acreditava que o que dominava as leis do universo era a ordem, que o universo era regido pela ordem. Nesse sentido, o determinismo que prevalecia até o século XIX em relação às leis da física, às leis da matemática, às leis da biologia, da química, das humanidades, caiu por terra e o ser humano começou a perceber um universo caótico ao seu redor. A pandemia de Covid-19 revelou para a humanidade o sistema caótico no qual nós vivemos e o esforço que nós fazemos para, a partir de vestígios de ordem dentro dos diversos sistemas que nós temos, nós tentarmos ordenar o caos. E eu queria te mostrar alguns conceitos antes da gente finalizar esse vídeo, que é relativamente curto. Eu vou te mostrar aqui quais são as 3 características principais de um sistema caótico. A primeira delas é que o sistema caótico deve ser dinâmico. Isso significa o quê? Que ele vai se alterar ao longo do tempo. Se nós observarmos, a pandemia começou lá em Wuhan como uma epidemia local e ela rapidamente se alterou ao longo do tempo. O comportamento da doença se alterou, se espalhando pela Ásia, pela Europa e pelas Américas e agora pelo mundo inteiro. Ou seja, o sistema revelou ser o quê? Dinâmico. Uma outra característica é que ele não é linear. Isso significa o quê? Que a resposta que o sistema dá não é proporcional às perturbações que ele sofre. Isso significa o quê? Que se nós reduzirmos 50% a circulação das pessoas, nós não vamos reduzir em 50% a taxa de infecção e a taxa de mortalidade. A redução será ainda, inclusive, menor. Uma outra característica é que ele deve ser muito sensível a perturbações, ou seja, uma mínima perturbação que se faça num sistema caótico vai gerar alterações imprevisíveis. Então, esse sistema caótico, ele se caracteriza como um sistema complexo, ou seja, ele não é um sistema totalmente previsível. Assim, a Covid-19 não é uma doença previsível, a gente trabalha com variáveis. Essa doença ela traz uma série de consequências que nós chamamos efeitos. E esses efeitos, eu também fiz aqui um esqueminha, eles podem ser classificados basicamente como efeito de primeira ordem. Qual é o primeiro efeito dessa doença? É uma pessoa contrai o vírus e espalha para outras pessoas. Ou seja, o efeito de primeira ordem é a doença se espalhar rapidamente, como ela vem ocorrendo. Existe, porém, um segundo efeito que nós chamamos de efeito de segunda ordem. O efeito de segunda ordem seria qual? As pessoas doentes não isoladas, circulando livremente na sociedade, iriam espalhar a doença em diversas outras pessoas e diversos outros profissionais, dificultando ações de diversas profissões que iriam ficar comprometidas, gerando um impacto econômico e social. Entretanto, os efeitos de um sistema caótico, um sistema complexo, vão mais além. Existe o chamado efeito de terceira ordem. E qual seria o efeito de terceira ordem? Uma vez que as pessoas estão circulando livremente e transmitindo a doença livremente, o vírus revelou que ele é altamente contagioso e revelou que ele sobrecarrega os sistemas hospitalares. Então, os hospitais vão ficar lotados, os leitos vão estar totalmente ocupados e os profissionais de saúde que atendem os doentes, como a doença circula muito dentro do hospital, começam a adoecer. Já há registro de inúmeros enfermeiros e médicos no Brasil afastados do exercício da profissão porque contraíram a doença. Há inclusive relatos de enfermeiros e profissionais da saúde, médicos, fisioterapeutas, que morreram em função da doença. Esse efeito de terceira ordem ele é muito danoso, porque além de nós termos leitos
lotados nos hospitais, UTIs lotadas, como está acontecendo agora em Manaus, Fortaleza, vai acontecer em São Paulo e no Rio de Janeiro, os profissionais da saúde começam a se afastar porque começam a adoecer e os pacientes, agora com dificuldade de encontrar leito, também terão menos profissionais para atender. E esse efeito de terceira ordem, ele poderia se desdobrar ainda no efeito de quarta ordem, que seria qual? Os hospitais lotados com pacientes de Covid-19, com poucos profissionais da saúde, porque uma parte deles está afastada em função de terem contraído a doença, pacientes com doenças cardiorrespiratórias, pacientes com necessidade de fazer uma cirurgia de apendicite, com necessidade de fazer uma cesariana, pacientes com AVC, pacientes acidentados e traumatizados, quando chegarem ao hospital, o caos vai estar instalado. Ou seja, o hospital não vai ter vaga nem para os pacientes de Covid-19, nem para pacientes de outras enfermidades. Além do mais, terá menos profissionais de saúde para atender essa demanda caótica que passa a se apresentar. Por tudo isso, é que a doença Covid-19 e a pandemia de Covid-19 não se comportam como um sistema linear onde você possa prever os efeitos do rompimento do isolamento social. Ela se comporta como um sistema complexo, com inúmeras variáveis e com efeitos que vão de primeira até N ordens. Dessa forma, a única ferramenta da qual nós dispomos atualmente para evitar esses efeitos nocivos desse sistema caótico chamado pandemia de Covid-19 é permanecer em casa e manter o isolamento até a ciência padronizar um tratamento que seja eficaz e desenvolver uma vacina que previna o contágio em massa da população. Forte abraço a todos e, se puder, fique em casa.